Imagine que você está prestes a entrar em uma sala cheia de pessoas. Seu coração começa a acelerar, suas mãos suam e uma sensação estranha toma conta do seu corpo, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Você tenta respirar fundo, mas parece que o ar não entra direito. Sua mente, em poucos segundos, cria 1000 cenários diferentes. E o mais curioso é que nenhum deles está acontecendo de fato. Tudo está acontecendo aqui, dentro de você. Essa é a força da mente. A mesma força que nos faz sonhar, criar e amar, também é capaz de nos aprisionar no medo e na ansiedade. Hoje vamos conversar sobre como a mente pode se tornar sua maior aliada no controle da ansiedade. E não é uma conversa sobre pensar positivo ou simplesmente relaxar. É uma jornada para entender profundamente como sua mente funciona e como você pode reprogramá-la para que a ansiedade não controle mais você. A verdade é que a ansiedade não é sua inimiga. Ela é uma resposta natural do cérebro, uma ferramenta criada pela evolução para nos proteger de perigos reais. Milhares de anos atrás, quando nossos ancestrais viviam em florestas e cavernas, essa reação era essencial. Se um predador aparecesse, o cérebro ativava o sistema de alerta, liberando adrenalina, acelerando o coração e preparando o corpo para lutar ou fugir. Mas o que acontece hoje é que o mesmo mecanismo que salvava vidas na pré-história é ativado diante de situações modernas. Uma reunião de trabalho, uma conta atrasada, um comentário nas redes sociais. O cérebro não distingue o que é um perigo físico do que é um perigo emocional. E é aí que tudo começa. A mente entra em estado de alerta e o corpo segue o comando. Você sente o coração disparar, o estômago se contrair, a respiração ficar curta. Mas o que realmente está acontecendo é uma tempestade química dentro do seu cérebro. A amígdala, uma pequena estrutura localizada na parte profunda do cérebro, é a principal responsável por detectar ameaças. Quando ela acredita que algo é perigoso, envia sinais ao hipotálamo, que dispara o famoso modo de sobrevivência. Cortisol e adrenalina são liberados. É como se um alarme interno começasse a tocar. E sabe o que é mais fascinante? Em muitas pessoas esse alarme toca até quando não há fogo. A ciência mostra que pessoas ansiosas têm uma amígdala mais ativa. Ela reage com mais intensidade e mais frequência. Isso significa que, mesmo em situações normais, o cérebro delas enxerga perigo onde não existe. Mas aqui está o ponto-chave. Se a mente pode criar a ansiedade, ela também pode controlá-la. Essa é a boa notícia. O cérebro humano é plástico. Ele muda, se adapta e se reconstrói conforme nossos pensamentos e experiências. Isso é chamado de neuroplasticidade. E é exatamente através dela que podemos treinar a mente para responder de maneira diferente. Imagine que sua mente é como um jardim. Durante anos, talvez você tenha regado as sementes da preocupação, do medo, da autocobrança. E o resultado disso foram ervas daninhas de ansiedade crescendo em todos os cantos. Mas a boa notícia é que o mesmo jardim pode florescer se você começar a plantar novas sementes, as da calma, da confiança e da presença. E o primeiro passo para isso é observar a mente sem julgá-la. Quando a ansiedade vem, a maioria das pessoas tenta lutar contra ela. Eu preciso parar de sentir isso. Por que estou assim de novo? Mas essa luta interna só a alimenta ainda mais. É como tentar apagar fogo com gasolina. A chave é perceber. Ok, minha mente está em alerta, mas isso não significa que estou em perigo. Quando você faz isso, começa a criar um pequeno espaço entre você e seus pensamentos. E esse espaço é libertador. Os maiores especialistas em saúde mental, como o psiquiatra e autor Dr. Judson Brewer, explicam que a curiosidade é o antídoto da ansiedade. Quando você observa seus pensamentos e sensações com curiosidade, em vez de medo, o cérebro começa a mudar. Ele entende que aquilo não é uma ameaça real, e o alarme interno começa a se acalmar. Um exemplo simples. Imagine que você está em um avião e sente uma turbulência. Sua mente grita, vamos cair. Mas se você respira fundo, observa o que está sentindo e pensa,
Interessante, meu coração está acelerado. Parece que meu corpo está tentando me proteger. Você muda completamente o circuito mental. Você está treinando o cérebro para responder com consciência, não com pânico. Outro ponto fundamental é compreender o papel da respiração. A respiração é a ponte entre o corpo e a mente. Ela é o único processo fisiológico que ocorre automaticamente, mas que também pode ser controlado conscientemente. Quando você respira de forma profunda e lenta, envia uma mensagem direta ao seu sistema nervoso. Está tudo bem. Você está seguro. Estudos mostram que práticas de respiração consciente, como a respiração 4-7-8, inspire por 4 segundos, segure por 7, expire por 8, reduzem os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e ajudam a equilibrar o sistema nervoso parasimpático, responsável pelo relaxamento. Não é magia, é biologia. Com o tempo, o cérebro aprende a se acalmar mais rápido. Você começa a perceber que é possível sentir ansiedade sem se tornar a ansiedade. Mas há algo ainda mais profundo: a história que você conta para si mesmo. Grande parte da ansiedade vem não do que acontece com você, mas da interpretação que sua mente faz dos fatos. Por exemplo, 2 pessoas podem passar pela mesma situação, uma demissão, um término, um imprevisto, e reagir de maneiras completamente diferentes. Por quê? Porque cada uma carrega uma narrativa mental diferente. Uma pessoa pensa, isso é o fim, nada dá certo para mim. A outra pensa, talvez isso esteja abrindo espaço para algo novo. A situação é a mesma. A diferença está na lente mental. Quando você muda a forma de pensar, muda a forma de sentir. Essa é uma das bases da terapia cognitivo-comportamental, criada pelo psicólogo Aaron Beck e amplamente validada pela ciência. Ela mostra que os pensamentos automáticos moldam as emoções e que, ao questionar esses pensamentos, podemos mudar a resposta emocional. Por exemplo, quando sua mente diz "eu não vou dar conta", pergunte: será que isso é um fato ou só um pensamento? Quando você desafia o pensamento, ele perde poder. E com o tempo, você vai percebendo que muitos dos seus medos nunca se concretizam. Estudos apontam que mais de 85% das preocupações que temos nunca acontecem. E das que acontecem, a maioria é menos grave do que imaginávamos. Ou seja, a mente cria tempestades em copos d'água. Mas isso não é culpa sua, é o cérebro tentando te proteger. A questão é que quando você começa a observar esses padrões com consciência, pode reprogramá-los. Pode ensinar sua mente que o perigo acabou. Uma técnica poderosa para isso é o mindfulness, ou atenção plena. Ela consiste em treinar o cérebro para estar presente no aqui e agora, porque a ansiedade vive do futuro. Ela se alimenta do e se. Quando você traz sua atenção para o presente, a ansiedade perde força. Pense nisso. O agora, este exato momento, é o único lugar onde você realmente tem poder. É onde você pode agir, respirar, sentir, mudar. O professor Jon Kabat-Zinn, criador do programa MBSR, Redução de Estresse Baseada em Mindfulness, afirma que não podemos parar as ondas, mas podemos aprender a surfar. E isso é exatamente o que acontece quando treinamos a mente. Não eliminamos a ansiedade, mas aprendemos a navegar por ela com equilíbrio. Agora, imagine uma situação comum. Você está deitado tentando dormir e sua mente começa a disparar pensamentos. O que precisa fazer amanhã? O que pode dar errado? O que os outros vão pensar? De repente, seu corpo está tenso e você nem percebeu. Nesses momentos, uma ferramenta simples pode mudar tudo. Voltar para o corpo. Sinta seus pés tocando o chão ou o colchão, perceba o contato do ar com a pele, ouça os sons ao redor. Isso é chamado de ancoragem sensorial. Quando você faz isso, tira o cérebro do modo de ameaça e o traz de volta para o momento presente. Você está dizendo, estou aqui agora e está tudo bem. E é impressionante como o simples ato de respirar e se conectar com o presente pode transformar completamente o estado mental. Mas o controle da ansiedade não se resume apenas a técnicas mentais.
Ele envolve também estilo de vida e autocuidado. O sono, por exemplo, tem papel essencial. Quando dormimos mal, a amígdala cerebral se torna até 60% mais reativa. Isso significa que você acorda com o cérebro mais propenso a interpretar tudo como uma ameaça. É por isso que, quando estamos cansados, tudo parece mais difícil. A alimentação também influencia diretamente. Estudos mostram que o intestino é considerado o segundo cérebro. Ele produz cerca de 90% da serotonina, um neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar. Uma dieta rica em alimentos ultraprocessados, açúcares e gorduras saturadas prejudica essa produção e pode intensificar quadros de ansiedade. Já o exercício físico é um dos antidepressivos naturais mais poderosos que existem. Ao se movimentar, o corpo libera endorfinas e dopamina, neurotransmissores que reduzem a tensão e aumentam a sensação de prazer. Então, controlar a ansiedade pela mente também significa cuidar do corpo, porque eles são um só. E há algo mais sutil, mas extremamente poderoso: o significado que você dá às suas experiências. Pense em alguém que passou por uma crise de ansiedade e depois decidiu aprender sobre autoconhecimento, mudar hábitos e viver de forma mais leve. Essa pessoa transformou a dor em propósito. Quando encontramos significado nas nossas batalhas, elas deixam de ser fardos e se tornam mestres. O psicólogo Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, escreveu que quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Ele percebeu que o sentido da vida é a força que mantém o ser humano de pé, mesmo nas situações mais extremas. A ansiedade, quando compreendida, pode se tornar uma bússola, um sinal de que há algo dentro de você pedindo atenção, mudança ou cuidado. Em vez de vê-la como inimiga, comece a vê-la como uma mensageira. Quando o coração acelera, pergunte-se: o que minha mente está tentando me mostrar? Talvez seja cansaço, medo, excesso de controle, falta de pausa. Às vezes, a ansiedade surge quando estamos desconectados de quem realmente somos. Por isso, aprender a ouvir a mente é um ato de amor. Com o tempo, você vai notar que a ansiedade não desaparece magicamente, mas ela muda de lugar. Ela deixa de estar no comando e passa a ser uma visitante. Ela vem, você a reconhece, agradece o aviso e a deixa ir. E nesse ponto você começa a experimentar algo que vai além do controle da ansiedade: a verdadeira paz mental. A paz não é a ausência de problemas, é a presença de consciência. É olhar para dentro e perceber que, mesmo com o barulho lá fora, você tem um centro de calma aqui dentro e pode voltar a ele sempre que quiser. Cada vez que você escolhe observar em vez de reagir, respirar em vez de lutar, confiar em vez de temer, está fortalecendo esse centro. E um dia, sem perceber, você vai notar que aquele coração acelerado, que antes te dominava, agora é apenas um lembrete de que você é humano e que ser humano é sentir. A diferença é que agora você não se perde mais nos sentimentos. Você os compreende, os acolhe e os deixa passar. Porque você descobriu que a mente, quando treinada, é o lugar mais seguro que existe. A ansiedade não é um castigo, é um convite. Um convite para voltar a si, para respirar, para se reconectar com o presente. E se você aceitar esse convite, vai perceber que o poder de transformar a sua vida sempre esteve aí, dentro da sua própria mente. Então, da próxima vez que a ansiedade aparecer, não fuja dela. Feche os olhos, respire fundo e diga: eu te vejo, mas eu sou maior que você. E aos poucos a mente vai entender, o corpo vai entender, e você vai sentir a serenidade de quem finalmente aprendeu a viver em paz com a própria mente. Porque controlar a ansiedade não é parar de sentir, é aprender a sentir sem se perder. É deixar de ser refém do medo e começar a ser autor da própria história. E essa história começa agora, com uma respiração consciente, uma mente desperta e um coração em paz. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações
e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que precisam aprender o controle da ansiedade através do seu maior aliado, a sua mente.